Graça e paz, igreja, boa noite a todos. Uma alegria estar com vocês mais um culto de adoração ao nosso Deus. Que possamos iniciar nosso culto nesta noite com uma oração, buscar a face do nosso Deus, que possamos realmente prestar um culto ao nosso Senhor, o melhor de nós, entrega de coração, de espírito e em louvor ao nosso Pai. Amém, amados? Vamos orar em nome de Jesus. Deus querido e Deus amado, a Ti seja toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a adoração, meu Pai. Nós Te louvamos, Te agradecemos e Te engrandecemos, Senhor Jesus, por mais uma quarta-feira, por mais este culto, meu Pai, onde estamos reunidos em Teu nome, onde estamos reunidos como igreja, meu Pai, com um único propósito, que é Te adorar, Te glorificar e Te exaltar na beleza da Tua santidade, Senhor Jesus. Que o Senhor possa nesta noite, através do Seu Santo Espírito, trazer, meu Pai, a Tua cura, trazer, Senhor Jesus, a vida do Seu Evangelho em nosso ser. Que o Senhor possa trazer salvação, meu Pai, nesta noite. Que o Senhor possa trazer a Tua vontade, meu Pai. E em nome de Jesus, que nós possamos, meu Pai, como igreja, como corpo, como filhos, como servos, meu Pai, prestar esse culto racional a Ti, Senhor Jesus. Possamos, meu Pai, como igreja, realmente neste momento, meu Pai, estar diante de Ti em adoração, meu Pai. Que possamos estar diante de Ti, meu Pai, na beleza da Tua santidade, reverenciando e adorando o único Deus que é sobre toda a criação, meu Pai. Deus querido e Deus amado, peço que eu possa abençoar cada irmão que neste momento, o Senhor Jesus, está reunido, meu Pai, com este propósito, meu Pai, neste culto, que está, meu Pai, em sua casa, que está, Senhor Jesus, com a sua família ou está sozinho. Que o Senhor possa tocar cada vida com o Teu Santo Espírito, meu Pai. Que o Senhor possa trazer a revelação da Tua palavra sobre o nosso ser, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, meu Pai, através do Teu amor, trazer os ensinamentos sobre as nossas vidas, meu Pai. Que possamos estar aptos a ouvir a Tua voz, a Te adorar e Te glorificar, meu Pai. Caia por terra todo impedimento, toda distração. Possamos estar totalmente voltados a Ti, meu Pai. Deus querido e amados, abençoe cada família neste momento, cada vida, meu Pai. Deus querido, Deus amado, abençoe aqueles que estão longe, aqueles que estão perto. Abençoe, meu Pai, não somente a nossa igreja, mas todas as igrejas que neste momento estão Te cultuando, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu possa trazer, meu Pai, esta união sobre a Tua igreja, sobre o Teu corpo, meu Pai, que neste momento, Senhor Jesus, estão afastados, mas que nós não estejamos afastados, meu Pai, como igreja, que não estejamos afastados de Ti, meu Pai, em nossas casas. Se eu possa transformar, meu Pai, o nosso ser, para que mesmo neste momento nós possamos continuar firmes em Ti, Senhor Jesus. Possamos continuar olhando para Ti, meu Pai. Deus querido, Deus amado, peço abençoe também os missionários, meu Pai, que estão neste momento, Senhor Jesus, levando o Teu Evangelho, levando a Tua palavra, proclamando a Tua salvação, meu Pai, sobre todos aqueles que não Te conhecem, Senhor Jesus. Abençoe cada um deles, meu Pai. Que o Senhor possa ser o seu sustento. Que o Senhor possa ser o seu abrigo, Senhor Jesus. Que o Senhor possa ser o socorro bem presente no momento da angústia, meu Pai, dos Teus servos e dos Teus filhos. Abençoe cada igreja, meu Pai, que contribui com missões. Abençoe cada irmão, meu Pai, que contribui. Cada irmão que ora, Senhor Jesus. Pai Todo-Poderoso, abençoe, meu Pai, estes servos, ó Deus. Afasta toda a violência, toda a perseguição, toda a feitiçaria, Senhor Jesus, todo engano, toda a depressão caia por terra em nome de Jesus, meu Pai. Eu te peço, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, meu Pai. Aqueles que estão enfermos, ó Senhor Jesus, neste momento. O Senhor possa visitar cada vida com Teu Santo Espírito, com a Tua cura, com a Tua vontade sobre cada vida, meu Pai. Muitos estão nos hospitais, muitos estão em suas camas, não conseguem se levantar, Senhor Jesus. O Senhor possa visitar com Teu poder, meu Pai, e a Tua vontade seja sobre cada vida, meu Pai, e conforme o Teu querer. Deus querido e Deus amado, nós Te louvamos, Senhor Jesus, pois até aqui o Senhor tem sustentado as nossas vidas com o Seu braço forte, tem nos sustentado com a Sua palavra,
Tem nos sustentado com o seu infinito amor, meu Pai. Tem nos sustentado com a tua justiça, com a tua graça, com a tua misericórdia, meu Pai. E que o Senhor seja sempre adorado e glorificado, não pelo que o Senhor faz, mas por quem o Senhor é, Senhor Jesus. O nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Aquele que nos amou primeiro. Aquele que derrama a sua graça sobre as nossas vidas. Aquele que acrescenta fé ao nosso ser, conforme a tua vontade e o teu querer, meu Pai. Que o teu nome seja exaltado, meu Pai, nos céus e na terra, por todo sempre. Que toda a criação te glorifique e te exalte, meu Pai. Que todos os anjos, meu Pai, te adorem, que toda a criação te adore, meu Pai. Pois só tu és merecedor de toda a honra, toda a glória, toda a adoração e todo o poder, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Peço abençoe cada vez mais a vida do Juan, Senhor Jesus. Que tem, meu Pai, se dedicado, meu Pai, para que possamos, mesmo longe, estar perto, meu Pai, como igreja, diante da Tua palavra, diante de Ti, Senhor Jesus. Para que possamos continuar juntos, meu Pai, mesmo nesse distanciamento, meu Pai. Abençoe a sua vida, meu Pai, que o Senhor possa prosperar a obra das suas mãos. Abençoe a sua esposa, meu Pai, a Emily. Abençoe essa criança que está vindo, meu Pai. Em nome de Jesus, que ele possa crescer, meu Pai, cada dia mais com a saúde que o Senhor proporciona para ele. Que ele possa crescer cada dia mais, meu Pai, na tua graça, no teu amor. Que o Senhor possa cuidar, meu Pai, dessa criança. Que ele possa crescer nos teus caminhos, Senhor Jesus. Que ele possa cada vez mais crescer no teu evangelho, meu Pai. Abençoe cada dia mais, meu Pai, na beleza da tua santidade, eu te peço, Senhor Jesus. Que o Senhor possa cada dia mais, meu Pai, abençoar a tua igreja, os teus servos, meu Pai. Para que possamos juntos, meu Pai, estarmos diante de Ti, para todo sempre. É o que eu te peço, Senhor Jesus. E que o Senhor abençoe o culto desta noite. Que o Senhor possa agir através das nossas vidas. E que o Senhor possa, meu Pai, trazer a Tua vontade sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Passar nesse momento a oportunidade para Thalita, momento do louvor. Amém. Deus abençoe e que possamos adorar o nosso Deus. Deus abençoe, amados. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Que nós possamos nesse momento louvar ao Senhor. Amém? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim.
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou
dos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra
encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Que possamos nessa noite realmente sermos tocados pelo Espírito Santo de Deus. Que Ele venha trazer santificação, venha trazer transformação e venha cada dia mais trazer vida ao nosso ser. A vida debaixo do seu Evangelho, do seu infinito amor, da sua infinita graça e da sua infinita misericórdia. Amém. Vamos nesse momento ouvir a palavra do Senhor. Que possamos iniciar com uma oração para que o Espírito Santo venha falar as nossas vidas, venha realmente trazer o seu querer sobre o nosso ser. Amém, amados? Vamos orar em nome de Jesus. Deus querido e Deus amado, a Ti seja toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a adoração, meu Pai, nos céus e na terra. Estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, como igreja, como servos, como discípulos, meu Pai, para que o Seu Santo Espírito possa, através das nossas vidas, trazer o Teu querer, meu Pai, para que o Teu Evangelho possa ser estabelecido nesta terra, meu Pai, a começar pelas nossas vidas, a começar em nosso interior, trazendo essa vida em abundância, meu Pai, sobre o nosso ser, para que nós possamos realmente ser chamados discípulos Teu, meu Pai, para que possamos realmente sermos servos Teus, Senhor Jesus, aquele que nos ensina, aquele que nos traz, meu Pai, o Seu Evangelho como regra, meu Pai, como princípios para as nossas vidas, como fundamento para o nosso espírito, para o nosso coração. Este Evangelho, meu Pai, que nos traz a paz, este Evangelho que nos traz a vida, este Evangelho que acalma o nosso ser, este Evangelho que traz equilíbrio sobre as nossas vidas, meu Pai, este Evangelho que nos faz filhos Teus, meu Pai. Por isso nós Te agradecemos e Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar lendo o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 23 ao 35, que traz sobre a parábola do credor incompassivo, a parábola que Jesus trouxe sobre perdão, sobre a importância do perdão como um princípio, como fundamento na nossa vida, para que nós possamos nos tornar realmente discípulos de Cristo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado o que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que lhe acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti?
Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. E agora vamos ler Mateus capítulo 7, alguns capítulos anteriores. Capítulo 7, a partir do versículo 21. E diz assim, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Até aqui no momento, amados. Nós vemos através dessas duas passagens, a princípio que nós lemos em Mateus capítulo 18, falando sobre uma parábola que Jesus trouxe aos seus discípulos, sobre um credor incompassivo. Havia um senhor, um rei, e ele tinha os seus servos, e ao reuni-los para fazer conta com os seus servos, ele viu que tinha um servo dele que lhe devia 10.000 talentos. Este servo não tinha como lhe pagar toda essa dívida para o seu senhor. E esse servo, ele começou a pedir misericórdia ao seu senhor, pedindo para que ele perdoasse a dívida, porque ele não tinha com que pagar, porque ele e sua família ia ser vendida pelo seu senhor para que pudesse pagar essa dívida. E era uma dívida praticamente impagável. E ele, esse rei, agindo de íntima compaixão, agindo uma empatia para com o seu servo, se colocando no lugar do seu servo, ele perdoou a dívida do seu servo de 10.000 talentos. E após isso, esse mesmo servo encontrou um conservo seu, que lhe devia 100 dinheiros, como está no versículo 28. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Em semelhança ao que aconteceu com esse servo, com o seu senhor, porque ele devia 10.000 dinheiros ao seu senhor, 10.000 talentos ao seu senhor, em semelhança ele havia um conservo que lhe devia 100 dinheiros. E ele, agindo de uma forma totalmente inesperada com aquilo que lhe foi proposto quando ele passou com o seu senhor, que lhe perdoou, ele sufocava esse seu conservo, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, no versículo 29, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Ou seja, esse servo, quando devia 10.000 talentos ao seu senhor, ao rei, ele viu que o rei, para com ele, agiu de compaixão, agiu de misericórdia e agiu de graça, perdoando aquela dívida dos 10.000 talentos que ele tinha para com o seu rei, com o seu senhor. Em contrapartida, quando ele havia um conservo, um companheiro seu que lhe devia 100 talentos, ele agiu totalmente o contrário daquilo ao qual o seu rei, o seu senhor, agiu para com ele. Esse servo que deveria ter aprendido com o seu senhor a ter a mesma misericórdia, ter a mesma compaixão para com o seu próximo, ao encontrar com o seu próximo, e esse seu próximo lhe dever dinheiro, ele simplesmente esqueceu toda a misericórdia a qual foi dada à sua vida, e ele simplesmente agiu com ódio e agiu com um ato de não perdoar aquele que lhe devia 100 talentos. E aqui no versículo 31, vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, constritaram-se muito, ou seja, ficaram muito tristes
com aquele acontecimento e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Quando aqueles que viram o ato daquele servo que não perdoou a dívida do seu próximo, eles ficaram muito tristes com aquele ato e foram falar ao rei, foram falar ao seu senhor o que aconteceu. Então o rei mandou chamar aquele servo a quem ele tinha perdoado a dívida de 10.000 talentos. E chegando ele falou: servo malvado, servo ruim. Assim como diz aqui no versículo 32. Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Assim que ele chama a presença ao seu servo, ele já começa a condenar o ato de não misericórdia, de não empatia, de não compaixão do seu servo para com o seu próximo. Porque em semelhança do ato como aconteceu com ele, e o mesmo rei lhe perdoou, ele não foi capaz de perdoar aquele que lhe devia também dinheiro, e uma quantia muito menor daquilo que ele devia ao seu rei e ao seu senhor. E se o seu senhor foi capaz de lhe perdoar uma dívida tão alta, que era 10.000 talentos, porque ele também não seria capaz de perdoar uma dívida menor de 100 talentos para com o seu próximo? E não somente isso, por que ele não agiu da mesma compaixão? Porque ele não perdoou com o mesmo perdão ao qual ele foi perdoado. E no versículo 35, Jesus termina essa parábola dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Jesus, por muitas e muitas vezes no seu ministério, ele trazia parábolas para que as pessoas, os ouvintes, os discípulos, os apóstolos, aqueles que estivessem ouvindo os seus ensinamentos, pudessem entender aquilo que Jesus estava tentando explicar. E muitas vezes Jesus trazia parábolas que eram histórias que traziam verdades espirituais, verdades existenciais, fundamentos espirituais do Evangelho de Cristo, assim como um Senhor fala aos seus servos, assim como um professor fala aos seus alunos, assim como um Senhor fala aos seus discípulos, ensinando para que aqueles ouvintes, para que aqueles que tivessem ouvido aquilo que Jesus estava falando, pudessem praticar aquilo que Jesus ensinava. E Jesus aqui traz essa parábola para trazer o quão importante é que nós possamos perdoar os nossos irmãos. Quando eu falo irmão, não somente aqueles que nós consideramos próximos, não só aqueles que nós consideramos amigos, aqueles que são do nosso convívio familiar, dos nossos relacionamentos, mas a todas as pessoas. E aqui houve um exemplo de um servo que não praticou aquilo que ele aprendeu, que ele não praticou aquilo que lhe foi ensinado, não praticou aquilo que lhe foi mostrado como exemplo do que é o perdão, porque o seu Senhor o perdoou de uma dívida de 10.000 talentos, esperando que aquele servo pudesse continuar agindo da mesma forma como o seu Senhor agiu para com ele. E tão próximo e tão breve ele saiu da presença do seu senhor que ele encontrou um conservo seu que lhe devia sem dinheiro, sem talentos, e não perdoou o seu próximo. Nós vemos através dessa parábola que, assim como nós lemos também em Mateus, que nem sempre aquele que é servo, aquele que se diz servo, ele é necessariamente um discípulo. No nosso dicionário, servo quer dizer aquele que obedece ou serve alguém. E discípulo
significa aprendiz, aluno receptivo a ensinamentos. Um servo, ele simplesmente reconhece que há um Senhor. Um servo, ele simplesmente sabe que tem alguém acima dele. Alguém para quem ele trabalha, alguém para quem ele serve, alguém para quem ele tem que prestar contas. Ou muitas vezes nos nossos dias nós vemos que muitas e muitas pessoas dizem crer em Deus. Dizem crer que existe um Deus. Dizem crer que existe Jesus Cristo. Dizem crer que existe realmente um Deus que veio a esta terra e se fez homem. Mas o fato de eu ter isso como verdade na minha vida, como conhecimento, não quer dizer que ela traz uma verdade sobre a minha vida existencial. O que faz a diferença entre ser um servo e ser um discípulo é que o servo, quando eu sou somente um servo, quer dizer que eu simplesmente só reconheço que há um Senhor sobre a minha vida. Mas não necessariamente eu sou um discípulo. Porque nessa parábola nós vemos que esse servo, ele era somente um servo e não um discípulo. Esse servo, ele não era um discípulo porque ele não colocou em prática aquilo que ele aprendeu com o seu Senhor. Ele sabia que ele tinha um rei, ele sabia que tinha que prestar contas àquele rei, ele sabia que ele tinha um Senhor e que tinha que prestar contas àquele Senhor. Mas isso não significava na vida existencial dele que ele tinha que ser como seu Senhor. Porque ele não se tornou como seu Senhor. Porque ele agiu de uma forma totalmente diferente da que o seu Senhor, da que o seu Rei agiu para com a sua vida. Então nem sempre um servo, ele é um discípulo. Porque o servo simplesmente reconhece que tem um Senhor, que tem alguém acima dele, que há uma autoridade sobre a sua vida, mas isso não traz sobre a sua vida existencial um aprendizado que eu possa ter com o meu Senhor como prática de vida, como prática existencial e como fundamento no meu interior. E em Mateus capítulo 7, como nós lemos, Mateus capítulo 7, onde Jesus começa a trazer sobre quem entraria no reino dos céus. E a partir do versículo 21 ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui poderíamos dizer que há uma contradição, porque eles reconheciam que havia um Senhor sobre a sua vida. Senhor, Senhor. Eles reconheciam que havia um Senhor sobre a sua vida. E eles faziam, em nome de Jesus, muitas maravilhas. Senhor, não profetizamos em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Eles fizeram trabalhos, fizeram obras em nome de Cristo. Mas isso não os tornava discípulos de Cristo. Porque se nós lemos alguns versículos anteriores, a partir do versículo 18, diz assim: acautelai-vos vós, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus.
Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto bom, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus nos dá o exemplo de que aqueles que reconheciam que tinham um Senhor não eram discípulos, porque no seu interior eles eram lobos devoradores, como diz aqui no versículo 15. Do mesmo capítulo, alguns versículos anteriores, nós vemos que no seu interior os seus frutos eram maus, eram ruins. Eles só tinham aparência de misericórdia, aparência de evangelho, e ainda utilizavam o nome de Cristo para fazer maravilhas. Mas no seu interior, o que eles faziam era utilizar o nome de Cristo para alimentar o seu próprio ego, para alimentar sua religiosidade, para alimentar o seu próprio eu, para enganar pessoas em nome de Cristo. O seu interior não era interior de discípulos, eram apenas interior de servos, porque só sabiam reconhecer que tinham um Senhor e ainda utilizavam o nome do seu Senhor para enganar a muitas pessoas. Ser servo não necessariamente me torna um discípulo, mas ao contrário, um discípulo, ele sempre será um servo. Um servo nem sempre é um discípulo, mas um discípulo sempre será um servo. Porque além de reconhecer que há um Senhor sobre a sua vida, de que há um Deus sobre a sua vida, de que há um Rei sobre a sua vida, além disso, ele aprende com o seu Senhor tudo aquilo como regra de vida e como essência do seu ser e como fundamento do seu ser. E ele espelha o caráter do seu Senhor, porque ele aprende com o seu Senhor que além de ser servo, ele é um discípulo, ele é um aluno que passa para frente tudo aquilo que ele aprende. Em João capítulo 8, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12 ao 34, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12 ao 34, diz assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei também está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou não podereis vós ir? E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhe disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse.
Muito tenho que a dizer e a julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam o que lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus, dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E no versículo 32: E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Jesus, como nosso maior exemplo, como nosso patamar de a ética perfeita, de comportamento perfeito, do caráter perfeito, Jesus aqui trazendo sobre a importância e aos judeus a sua divindade, mesmo num corpo humano. Se nós vemos no capítulo anterior, quer dizer, no mesmo capítulo, a partir do versículo 1, nós vemos que esse mesmo Jesus foi quem salvou uma mulher pega em adultério. Essa mulher pega em adultério quer ser apedrejada em praça pública, segundo a lei de Moisés. Jesus, ele simplesmente chega a todos os acusadores e diz: Se há algum dentre vós que nunca cometeu pecado, que atire a primeira pedra. E diante daquela narrativa, e diante do que Jesus disse aos acusadores daquela mulher adúltera, todos soltaram as pedras e deixaram aquela mulher junto com Cristo. E Cristo, então, com a sua autoridade divina, com o poder de perdão de pecados, ele perdoa aquela mulher e faz com que aquela mulher, através do perdão de Cristo, possa ter uma nova vida. Aquela mulher que antes era serva do pecado, que ela tinha um senhor e o seu senhor era o pecado, agora ela adquiriu um novo senhor sobre a sua vida, que não era mais o pecado, mas que agora era Cristo Jesus. E Jesus continua agindo com a sua divindade, dizendo aos ouvintes, aos judeus, que ele realmente era o enviado de Deus, que ele realmente era aquele profetizado pelos profetas no Antigo Testamento, era aquele que iria realmente trazer a redenção ao seu povo, e mesmo no corpo humano, ele ia trazer o seu poder divino, curando, expulsando demônios, perdoando pecados e, acima de tudo, se entregando na cruz do Calvário. E tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele ensinou, não foi somente para criar servos. Foi para que, além de servos, ele pudesse ter discípulos nesta terra. Porque Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele sempre foi um discípulo do Pai. Porque ele não fazia nada que não fosse do agrado do Pai. E ele só ensinava aquilo que o Pai falava para que ele ensinasse. Ele só fazia aquilo que o Pai pedia para que ele fizesse. Porque ele era um discípulo. Como diz no versículo, a partir do versículo 28, disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe
agrada. Jesus, através das suas parábolas, Jesus, através da sua vida, Jesus, através da sua entrega, Jesus, através da forma como ele amava o próximo, da forma como ele amava os seus, mostra que Jesus realmente era um discípulo do Pai, que não obedecia ao Pai como simples regra exterior, mas seguia ao Pai porque no seu interior ele amava com o amor do Pai. Ele agia com a misericórdia que o Pai lhe ensinou. Ele agia com a graça que o Pai lhe ensinou. Ele ensinava com as palavras que o Pai lhe ensinou. Ele amava com o amor do Pai, porque o mesmo Pai era o que estava estabelecido em Cristo Jesus. O amor absoluto, o amor perfeito. E este amor traz sobre a minha vida essa necessidade de não ser somente o servo, mas além de servo, eu também ser um discípulo de Cristo. Pois eu ser somente um servo não quer dizer que eu seja realmente filho de Deus. Porque um servo não necessariamente fará tudo aquilo que o seu Senhor lhe ensina. Não falará necessariamente aquilo que o seu Senhor fala. Não produzirá aquilo que o seu Senhor lhe diz para produzir. E não agirá conforme como o seu Senhor lhe ensina, porque ele é somente um servo. Mas além de servo, eu preciso ser assim como o meu Senhor foi aqui na terra, um discípulo do Pai. Eu também preciso ser um discípulo de Cristo. Porque chegará um dia que muitos falarão: Senhor, Senhor, não fizemos obras maravilhosas em seu nome? Mas Jesus dirá: eu não vos conheço. Eu não os conheço, eu não sei o seu nome, vocês não são meus. Eu não os conheço, porque vocês eram somente servos. E servos, muitas vezes, ser somente servo, eu posso ter vários servos, mesmo reconhecendo que eu tenho um Senhor sobre mim. Porque o fato de eu reconhecer que tenho um Senhor sobre mim não quer dizer que eu sirva a esse Senhor como sendo um discípulo. Eu, além de servo, eu preciso ser um discípulo de Cristo. Porque um discípulo sempre será um servo, mas um servo não necessariamente será um discípulo. Um servo somente reconhece que é um Senhor, mas ele não reconhece os ensinamentos do seu Senhor como uma vida existencial, como verdade para o seu ser, como fundamento para a sua vida. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele ensinou como ser um discípulo, como agir como um discípulo. E o discípulo, a sua mudança começa aqui dentro, no meu interior. Muitas vezes eu não me torno discípulo trabalhando e fazendo exteriormente. Mas essa obra do ser discípulo começa dentro do meu coração. A partir do momento que eu me aproximo cada vez mais do meu Senhor, ouço o que o meu Senhor tem a dizer para comigo. E através deste ouvir a palavra de Deus, a mudança venha trazer fé ao meu coração, venha trazer mudança sobre a minha vida. E eu começo a crescer realmente como um discípulo de Cristo nessa terra. Eu começo a crescer no caráter de Cristo. Eu começo a crescer no Evangelho de Cristo. Porque essa mudança começou no meu interior. É onde acontece a primeira mudança de um discípulo. É no seu interior. Jesus passava muito tempo com seus discípulos, com seus apóstolos, ensinando através de parábolas, através do seu próprio exemplo, através dos seus ensinamentos, através dos milagres, através das maravilhas que ele fazia, com a sua morte, com a sua vida, com a sua ressurreição, com a sua palavra. Jesus ensinava. E não somente ensinava, ele continua ensinando. E não somente continua ensinando,
Ele sempre ensinará ao seu povo. Porque nós servimos a um Deus que ama os seus filhos, ama os seus servos e cuida e sempre está junto dos seus discípulos. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu aprendo com Ele. Quanto mais eu me aproximo do seu Evangelho, mais o Espírito Santo traz sobre o meu interior mudança. Mais o Espírito Santo condiciona o meu interior debaixo do Evangelho de Cristo. A minha mente muda, o meu coração muda, o meu interior muda. Porque eu sou um discípulo e não somente um servo. Amém, amados? Que possamos realmente, não termos vários servos, mas que possamos ter vários senhores sobre as nossas vidas, mas que possamos ter um Senhor sobre a nossa vida. E além de saber que nós temos um Senhor sobre a nossa vida, sermos também discípulos desse Senhor, que aprende, que age, que fala como o seu Senhor. Não querendo no meu coração ser superior ao meu Senhor, porque isso não é possível, mas simplesmente fazer com que este amor que Cristo derramou sobre a minha vida possa representar na minha vida o aprendizado constante de amor ao meu Deus, de amor ao meu Senhor e de amor ao meu próximo. Amém, amados? Possamos ser muito mais do que servos, mas sermos, além de servos, sermos também discípulos de Cristo Jesus. Amém, amados? Deus abençoe. Tenha uma ótima noite, uma ótima semana. Que Deus possa continuar falando no nosso coração, continuar falando nas nossas vidas através da sua palavra, através do seu Santo Espírito, através da sua criação, da forma como Ele desejar falar às nossas vidas. Amém, amados? Queria orar pela sua vida em nome de Jesus, para que nós possamos realmente continuar a sermos alimentados pela palavra do Senhor. Deus querido, Deus amado, a Ti seja toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a adoração, meu Pai. Nós Te louvamos, Senhor Jesus, pois o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou, meu Pai, antes da fundação do mundo, no ventre da nossa mãe, antes que o tempo fosse tempo, antes que o mundo existisse, meu Pai, porque o Teu amor, Senhor Jesus, não é escravo de nada e nem de ninguém, nem mesmo do tempo, meu Pai. A Tua palavra ela é eterna, a Tua palavra não muda, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é a verdade, meu Pai, e é a vida que traz novos fundamentos ao nosso ser, Senhor Jesus. Que possamos, meu Pai, enquanto estamos nesta terra, sermos além de servos, que possamos ser também discípulos Teus, Senhor Jesus, que aprende com o nosso Mestre, que aprende com o Seu Senhor, tudo aquilo, meu Pai, que nós vemos, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós observamos com o nosso Senhor, que possamos colocar em prática debaixo do Teu amor, que possamos colocar em prática debaixo do Seu Evangelho, que possamos colocar em prática debaixo da Tua misericórdia, da Tua graça, da Sua compaixão, meu Pai, para com as nossas vidas e para com a vida do nosso próximo, meu Pai. E que essa mudança possa continuar no nosso interior, que o fruto do Espírito Santo possa trazer essa mudança no nosso interior, para que nós não sejamos somente servos, mas que possamos, além de servos, sermos chamados de discípulos Teus, meu Pai. Que através da Sua obra em nosso interior, nós possamos, meu Pai, ter o nosso interior transformado, possamos ter a nossa mente transformada, possamos ter o nosso espírito transformado, meu Pai, debaixo da Tua palavra, do Teu Evangelho, meu Pai, e possamos espelhar o Teu caráter em nossas vidas, para que as pessoas que estão lá fora possam, meu Pai, ver que há discípulos Teus aqui na terra. É o que nós Te pedimos, meu Pai, para que o Seu nome venha crescer e nós venhamos diminuir cada vez mais, para que Seu nome seja conhecido, meu Pai, nesta terra, e vidas e mais vidas possam também se tornar, além de servos, possam se tornar discípulos Teus, meu Pai.
É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Que o amor do Deus Pai, a graça, a salvação e esse amor imensurável, essa graça imensurável, esse perdão imensurável do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus possa ser sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe, amados, em nome de Jesus. Forte abraço.